Paz, irmãos, eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus me trouxe aqui um estudo novo, que eu estou tentando trazer um pouco sobre o meu dia a dia, que eu trabalho numa metalúrgica, e trazendo sobre o meu dia a dia, colocando o Evangelho junto com isso. Peço desculpas caso tenha algum barulho que atrapalha um pouco, mas onde eu estou gravando aqui em casa é bem movimentado, então tem bastante barulho. Mas eu peço que Deus possa abrir nossos corações para que a gente possa ter entendimento da palavra. Esse estudo de hoje que eu trago é sobre a forjaria de Deus, sobre os moldes e a maneira que Deus trabalha na vida de um cristão. Eu sou metalúrgico e na minha empresa ela passa por alguns processos para que uma peça saia pronta dentro de um processo da metalurgia. A matéria bruta ela é separada, ela é cortada em pedaços, ela passa pelo forno de aquecimento, logo depois ela é moldada e formada a peça. Depois dessa peça ser moldada, ela passa por um tratamento térmico para poder deixar essa peça na dureza correta. Ela passa por um processo de usinagem ou tornearia que coloca todos os detalhes finais e aperfeiçoa todos os detalhes da peça, deixando ela com todas as características ao qual é encomendada. Depois ela passa por um processo de pintura para que ela possa ter sido dado acabamento até que essa peça está pronta e ela é colocada à venda e entregue aos seus clientes. Como, Mateus, eu posso dizer que isso tem influência na minha vida? Como é que eu posso dizer que a vida de um cristão é uma vida como se fosse uma forjaria? Irmãos, tudo que eu coloco aqui nesse estudo hoje, todas elas eu vou passar com embasamento bíblico. Nada vem da minha cabeça, tudo vem de acordo com o que Deus tem colocado no meu coração. E eu peço que Deus me guie agora para poder passar para vocês da mesma maneira que Ele passou para mim. Porque enquanto Ele me passava esse estudo estava fazendo uma edificação grande dentro do meu coração para mim também, com coisas que eu precisava ouvir. Então esse estudo, a forjaria de Deus. Nós como cristãos, somos buscados como uma matéria bruta. A gente chega até Cristo como matéria bruta, da maneira que nós fomos formados em Cristo, da maneira que nós fomos formados por Deus. Assim diz na palavra sobre a matéria bruta, o Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus, quando nos criou, Ele já nos criou do pó da terra. Deus já sabia das nossas fraquezas, Deus sabia o material que Ele estava nos criando. Ele já sabia que a gente ia tornar o pó no final de tudo, por causa que o nosso corpo seria um corpo que teria seu tempo útil aqui dentro nessa terra. E Ele nos deu o sopro da vida, que é uma porção do seu Espírito, fazendo com que nós possamos ter parte com Ele, sendo criados junto com Ele. E esse Espírito Ele é um Espírito eterno, que não tem fim. Então Deus uniu a terra, que é a nossa carne, é a nossa falha. Então Deus reconhece e sabe da criação dele. Deus nos conhece. Então Deus, a primeira coisa que Ele faz é nos puxar, é nos buscar como a matéria bruta. Ele busca a gente exatamente como a gente está, com os nossos pecados, com os nossos erros. Do jeito que a gente está, a nossa matéria bruta é separada por Deus para formar uma peça perfeita no final. Logo após a separação desse material, ocorre o quê? Ocorre o recorte em pedaços, a separação das porções. Como é que nós podemos colocar isso, Mateus, para a nossa vida em Cristo? Vamos ler em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Depois que a gente é separado, a palavra de Deus ela é passada para nós.
Quando essa palavra de Deus vem para nós, ela penetra, ela recorta, ela desmonta o nosso ser e vai repartindo todos os pedaços e vai nos dividindo, vai tirando o lado do pecado, vai tirando o lado dos erros, vai retirando tudo aquilo que não presta de dentro do nosso coração, vai nos guiando, vai repartindo e vai colocando nas porções certas, para que a gente esteja exatamente na proporção exata que Deus tem para nós. Nós somos medidos, nós somos moldados, nós somos formados para Deus. Então nós temos o tamanho exato, nós temos a proporção exata que Deus tem para nós. Então, quando nós estamos naquela proporção exata que a palavra de Deus atinge no nosso coração, quando nós estamos prontos para começar a passar pelo processo, que Deus já vê que a gente já foi recortado o suficiente, que a gente já está no tamanho exato, Ele nos passa para o próximo passo, a próxima etapa, que é quando nós vamos para a fornalha para ser aquecidos. Assim como a peça de metal na indústria. A peça de metal na indústria, ela é aquecida a uma grande temperatura para que esse material possa ser maleável, para que ele possa ser moldado. E assim Deus faz com nós. Onde é que nós podemos ver isso? A gente pode ver isso em Isaías, capítulo 48, versículo do 10 ao 11. Eis que eu refinarei você, mas não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Pois como seria profanado meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Deus, Ele nos refina em meio à nossa aflição. A partir do momento que nós já ouvimos a palavra, que nós já fomos separados por Deus, que nós já fomos preparados por Deus, nós vamos passar por uma fornalha, querendo ou não. Porque essa fornalha, essa dificuldade, essa aflição, essa luta que vem, ela vem para nos purificar, para limpar, para tirar todo aquele erro que nós temos. Porque por mais que a gente ainda esteja separado por Deus, colocado na proporção correta para Deus, o nosso metal, a nossa alma, o nosso coração ainda tem impureza, ainda tem sujeira, ainda tem problemas ainda a ser limpo. Então Deus nos coloca lá dentro daquela fornalha para que essa peça ela possa ser moldada, porque somente quando a peça está fervendo é que essa peça pode ser moldada. Assim somos nós, é só quando a gente está fervendo com Deus, é quando a gente está buscando Ele com todo o nosso coração, é quando a gente busca de todo o entendimento e de toda a nossa vontade de Deus, que Ele vai começar a moldar a nossa vida. A partir desse momento, então a gente chega em um outro patamar. A gente já está fervendo, a gente já passou pela fornalha da aflição. Então quando a gente está passando por essa prova, a gente passou por essa dificuldade, na presença de Deus, Deus vem nos moldar. E aonde é que Deus vai nos moldar? Nós podemos ler em Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 7. A palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que fui falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, Deus ele nos usa assim nessa palavra que é tão conhecida da igreja, que é como o barro na mão de um olheiro para fazer um vaso. Assim nós somos forjados e nós somos prensados no molde após ser fervidos, passando por aquela fornalha da aflição. Deus, Ele vai nos moldar, vai nos colocar exatamente no molde, no formato que Ele quer que a gente esteja. Por causa que desse vaso, desse formato que Ele vai dar, é a porção do Espírito que Ele vai nos encher. Deus vai forjar uma ferramenta ali naquele momento, porque nós somos forjados, nós somos moldados por Deus, para que nós sejamos ferramentas na mão dEle.
para que mais pessoas possam alcançar a salvação, conhecer a libertação, conhecer a pureza, conhecer a graça de Cristo Jesus e o amor que Ele tem por nós, para que possamos todos ser libertos em Cristo Jesus, para que todos nós possamos alcançar a glória de Deus, para que a gente possa estar perante a Ele num dia final. Mas eu ainda pergunto, meus irmãos, assim já está pronto? A gente já foi moldado, Mateus? A gente já passou pela fornalha? A gente já foi moldado? A gente já foi cortado? A gente já foi separado? Mas não, irmãos, o processo de Deus é um processo lento, porque tudo é no tempo de Deus, porque Deus tem uma obra perfeita, Ele não tem uma obra inacabada, Ele não tem uma obra pela metade. Após a pessoa passar pelo molde, ela ainda está uma peça fraca, que é uma peça que pode quebrar. Se essa peça pode quebrar, é como aço, então ela passa pelo quê? Passa pelo tratamento térmico. O que é o tratamento térmico na nossa vida? Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ao mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A nossa temperança, o nosso tratamento térmico é passar pelo fogo de Cristo, passar pelo fogo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vem queimando e vem queimando e vem aquecendo o nosso coração e vem nos colocando na presença. E aquela presença, ela é tão quente, é uma presença tão forte. Aquele fogo nos consome, nos traz força, nos traz libertação, nos traz sabedoria, nos traz os dons do Espírito Santo de Deus que nos coloca no caminho dele. E é esse o Espírito Santo, é esse o fogo que traz a temperança, que traz a força, que nos traz aquela força que nos faz poder seguir em frente, porque vem a batalha, vem a guerra, vem a luta, mas nós estamos perante Deus com o seu Santo Espírito queimando dentro dos nossos corações, nos fazendo ficar fortes e não cedendo e não sendo destruídos pelas pancadas que a vida e o mundo nos dá. Jesus, Ele está junto com a gente em todos os momentos e Ele nos dá o Espírito Santo como presente, como nosso consolador, como nosso fortalecedor, como nosso guia em nosso caminho para chegar até Jesus. E a gente pensa, mas Mateus, a gente agora está pronto? Não, a gente não está pronto. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, é aí que Ele vai tratar as feridas que tem dentro do nosso coração. Porque nem tudo na nossa vida parte da base da libertação, nem tudo é demônio. Muita coisa na nossa vida é cura espiritual que a gente precisa. É a cura do nosso coração, é a cura da nossa alma. E quem pode fazer isso é só o Espírito Santo de Deus. Para chegar nesse momento, então a gente pode ler agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 ao 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam por perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome quis comer, mas enquanto ele preparava comida sobreveio-lhe um grande êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e aí em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Mas Mateus, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O processo de usinagem na empresa, após passar por tudo isso, é um momento que se dá todos aqueles últimos detalhes, os últimos ajustes, toda aquela regulagem milimétrica que existe numa peça.
E Deus é aquele que faz tudo isso com a gente. Deus purifica. Então a gente nunca pode considerar impuro ou errado aquilo que Deus purificou. Porque a gente tem muito costume de, depois de passar por todo o processo, olhar para trás e começar a julgar as pessoas. Nós temos o costume de começar a olhar para as pessoas como juízes, começamos a olhar para as pessoas com erro nos nossos olhos. Porque na Bíblia também fala que a gente não pode tentar tirar a trave do irmão se nós temos um travessão no nosso olho. Nós temos que sempre buscar Cristo depois desse processo todo que nós passamos. Nós não podemos deixar a soberba, nós não podemos deixar a nossa glória interna do nosso coração querer sobressair a glória de Deus. Então nós não podemos considerar impuro aquilo que Deus está purificando, porque muitas vezes o bandido que estava lá dentro da tua igreja, ele vai ser o grande pastor, vai ser o missionário, vai ser o pregador, porque muitas vezes aquele jovem que entrou na igreja drogado, atirado, caído, perdido, sem rumo, sem ter nada na vida, vai ser aquele que vai estar trabalhando com a libertação dos jovens que estão na rua, no tráfico, nas drogas e nas coisas erradas. Então a gente não pode considerar impuro, a gente não pode julgar impuro aquela peça que Deus trabalhou até o último detalhe, depois do processo da fabricação. Depois do processo de toda a fabricação, ainda em cada etapa existe um processo de qualidade, onde a pessoa ela é medida por Cristo. Cristo é aquele que mede o processo de qualidade na nossa vida. Em cada processo, cada etapa, se nós não chegamos ao padrão de qualidade ao qual Jesus estipulou para nós, a gente volta lá para o início do processo, a gente volta lá para o início do processo, a gente é derretido numa fornalha ainda mais forte, voltamos a ser matéria bruta e passamos por todo o processo novamente, até chegarmos a uma peça perfeita, a uma peça correta. E onde eu digo peça perfeita é a peça mais semelhante à matriz original. Qual que é a matriz original? A matriz original é Deus, é Cristo, é Jesus, é nosso Senhor Salvador, é nosso Criador, que é a peça perfeita. Nós jamais vamos chegar a ser exatamente iguais a Ele, mas nós temos que ser perseguidores de Cristo, nós temos que seguir a Cristo. Eu até me expressei errado, não é perseguidores, nós temos que ser seguidores de Cristo. Nós temos que tentar chegar ao máximo da aparência dele. Assim a gente pode chegar no processo final, que é a pintura. E a pintura a gente pode ler em 2 Timóteo, que eu perdi aqui na Bíblia, peço perdão, aqui, pronto, a 2 Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 19. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre estes estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns de sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então a gente para pensar qual é que é a parte final do processo. A parte final do processo é a pintura. A pintura é que nós temos que ter a característica de Cristo. Nós temos que ter as características do aroma de Cristo. Nós temos que ter a aparência de Cristo. Então a gente tem que saber evitar falatórios. A gente tem que ser servo em todos os momentos e servir os irmãos. Nós temos que estar pronto a estender a mão toda vez que uma alma estiver precisando de ajuda. A gente tem que ser tardio em julgar e muito ligeiro para ajudar. A gente não pode julgar, a gente tem que trazer conselho, a gente tem que trazer força, a gente tem que alimentar com a palavra de Cristo, a gente tem que se fortalecer, a gente precisa estar com Deus em todos os momentos e ser espírito, e ser exemplo, e ser espelho de Cristo aqui na terra.
E quando a nossa peça já está pronta, nós já estamos trabalhando na obra. A gente já está pronto, a gente já está pregando a palavra. Deus já disse: tu estás pronto, meu filho, vá! Vá e prega a minha palavra, ide ao mundo e pregar o evangelho. Deus ainda diz mais uma coisa para nós. Em Mateus 26:41, palavras do nosso próprio Jesus Cristo. Mateus 26:41. Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus veio como homem à terra, e ele nos deixa esse alerta. O teu espírito, o meu espírito pode estar pronto. Pode estar pronto em jejum, pode estar pronto em oração, pode estar pronto para a batalha. Mas a nossa carne permanece fraca. Então a gente precisa permanecer em constante oração e vigilância. Porque um pé para nós cair fora e perder a nossa salvação é muito pouco. Porque a porta, ela é muito estreita. O caminho é um só, não existem desvios e atalhos. Devemos sempre mirar na cruz de Cristo, porque o nosso Senhor Jesus tem que morar aqui dentro, para que naquele dia final a gente possa receber a coroa da salvação, poder dar um abraço em Jesus e dizer: Senhor, muito esperei para poder te dar esse abraço, para poder me jogar aos teus pés e dizer: Senhor Jesus, tu és grandioso, tu és tudo para mim. Buscar-me primeiro as coisas do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu deixo esse estudo para que nós possamos refletir. E eu peço, irmãos, tudo que eu falei, nada é de minha glória, nada é da minha graça. Tudo provém do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Que não seja glorificada a minha palavra, mas sim seja dada a glória ao nome daquele que inspirou que essa palavra seja dita. Porque sem ele eu não sou nada. Eu sou apenas uma mera ferramenta na mão de Deus. Deus quer usar, ele pode usar qualquer um. Ele pode usar você também. Vinde a Cristo, vós que estáis cansados. Aceitem nosso Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda hoje vai haver uma grande festa no céu. E aqui na terra também. Porque vocês vão ser bem-vindos. Não importa a congregação que vocês vão. Não importa para qual igreja vocês vão. Eu só peço, irmãos, busquem a Jesus Cristo, o nosso Salvador, Criador, aquele que não vê a gente como pecador ou como errado. Ele nos vê como filhos, como irmãos, como companheiros. Que Deus nos abençoe com graça, misericórdia e paz. Em nome de Cristo Jesus.